Paz do Senhor, tudo bem? Estamos chegando com o primeiro AD News TV do mês de fevereiro. Como você está? Espero que bem. Saiba que é bom ter mais uma vez sua companhia por aqui. Graças a Deus, estamos juntos para conferir mais um programa com informação sobre a Assembleia de Deus em Pernambuco. Temos conteúdo de qualidade para que você, que sempre nos acompanha, continue conosco e também para você que está nos acompanhando a partir de agora pela primeira vez. Nesta edição teremos o quadro Entrevista, onde vamos receber aqui em nosso estúdio um convidado especial para conversarmos sobre o Simpósio de Doutrinas Bíblicas. O evento está chegando, gera muita expectativa porque acontece em todo o estado e tenho certeza que você vai gostar da nossa conversa. Nesta edição também vamos exibir um balanço sobre a 20ª edição do Congresso de Adolescentes da EADPE, através de uma matéria especial. Olhe, tenho que confessar que este programa está recheado de coisas boas, com conteúdo de qualidade que você só confere no AD News TV, que já está no ar. Vamos começar falando sobre a 20ª edição do Congresso de Adolescentes da EADPE, que aconteceu no Templo Central da Assembleia de Deus e reuniu milhares de adolescentes de diversas partes do estado. Foram 3 dias de festa com o tema Digno é o Cordeiro. Quem conta pra gente como foi é a repórter Lorena Lima. A 20ª edição do Congresso de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco ficou marcada por momentos de renovação e poder pentecostal. Durante os 3 dias do evento, uma programação extensa foi realizada com estudos, cultos, adoração e muito louvor, onde os adolescentes da IADPE contemplaram o cuidado de Deus na vida de cada um deles. E quem sentiu de perto pode destacar que Deus continua fazendo grandes coisas. É muito importante, saber que Jesus faz grandes coisas na vida desses adolescentes através do congresso. E para mim é muito especial, porque a gente vê como Jesus trata com cada um de nós. É um momento que a gente está formando nosso caráter cristão. Então, participar dos trabalhos, as palavras, eu me lembro de muitas vezes que vinha para cá. O Congresso de Adolescentes chegou à sua 20ª edição com o tema Digno ao Cordeiro. Adolescentes de diversas partes do estado puderam participar e adorar a Deus em momentos de crescimento espiritual e aprendizado da palavra. Eu vejo que é algo como que nos faz nos aproximar mais de Deus, ter algo a mais com Ele, e nos faz desfrutar daquilo que Deus tem para cada um de nós. O Congresso do Adolescente é justamente para isso, para nós estarmos mais perto de Deus e nos aproximarmos mais dele. Deus se fez presente, Deus batizou, Deus salvou, Deus renovou e Deus fez promessas a algumas pessoas, a muitas pessoas. Mas eu acredito que podemos ter mais de Deus. Deus tem feito grandes promessas de acontecer um avivamento no meio da igreja. E eu creio que isso é real. E Deus tem muito para nos dar. E creio que nesse congresso foi um começo de que Deus está começando a trabalhar, começando a nos moldar, nos preparar para o que Deus tem para o futuro. O pastor Samuel Albuquerque, escalado para ministrar a palavra na Manhã Missionária, falou sobre os benefícios que os adolescentes recebem de Deus por meio do Congresso. Destacou a importância deste evento para o desenvolvimento deles. Os adolescentes que vêm a este congresso são grandemente abençoados por Deus, edificados pela palavra, muitos batizados com o Espírito Santo, renovados, mas nós sabemos de que a operação do que começa aqui se estende pela vida toda do adolescente. Vai acompanhá-lo até a eternidade, sem dúvida, porque aqui recebem através de instrumentos que Deus usa, mas o Espírito Santo segue fazendo a obra. Ao final do congresso, adolescentes foram edificados, muitas vidas foram alcançadas no Templo Central e também através da Rede Brasil de Comunicação, e o nome do Senhor foi glorificado. O foco do trabalho foi alcançado, trazer edificação aos adolescentes, não é isso, para o crescimento espiritual deles e evangelizar, não é isso, com a aprovação, com a conversão de almas para Jesus. É o 20º já, né? Desde que chegamos aqui, iniciamos o primeiro, estamos com quase 22 anos presidindo e 20 anos do Congresso.
congresso foi sem dúvidas uma bênção, mais uma edição que marcou a vida de muitos adolescentes e ano que vem, se Deus quiser, tem mais. Bom, agora teremos mais uma edição do AD News Entrevista, aquele quadro onde reservamos um espaço para uma conversa, sempre com um entrevistado especial, falando sobre eventos realizados pela IADPE. Nesta edição, estamos recebendo o pastor Jefferson Aleluia, superintendente das campanhas evangelizadoras da Assembleia de Deus em Pernambuco, para conversar com a gente sobre o simpósio de doutrinas que se aproxima, acontece no final desse mês. Pastor Jefferson, a paz do Senhor. Muito bom receber o senhor aqui mais uma vez, dessa vez para falar com a gente sobre o simpósio de doutrinas bíblicas que acontece aí no mês de fevereiro, final do mês. A expectativa já está grande aí para a chegada desse evento. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão sintonizado conosco. Graças a Deus, o nosso simpósio de doutrinas já é um marco na história da nossa igreja, né? Assembleia de Deus em Pernambuco, e nós ficamos ansiosos, nós no sentido geral, a mocidade da igreja, os adolescentes, os anciãos, já ficam anelando porque é um período onde a igreja ela aproveita para crescer no conhecimento de Deus e além da ação e operação do Espírito Santo, que graças a Deus tem sido um marco nesse simpósio de doutrina. A gente pode dizer, pastor, que é um refúgio, né, para a igreja nesses dias, né, feriado prolongado, os irmãos se reúnem e aí recebem um alimento espiritual solidificado, têm a oportunidade de crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento. Com certeza, porque nós observamos que muitos irmãos trabalham, né, e passam o período do dia trabalhando e até estudando, e às vezes a disponibilidade que tem para ir ao culto é uma escola dominical, às vezes, né, ir ao culto à noite. E esse simpósio de doutrinas, ele possibilita para os nossos irmãos a oportunidade de buscarem a Deus, de estarem ali na presença do Senhor. Como o senhor disse, é um refúgio, né, onde a alma é alimentada, é refrigerada, é fortalecida, porque a palavra de Deus, ela fortalece. E aquele período de oração, de louvor congregacional, de adoração, juntos, é realmente um renovo na vida da igreja, né? É uma bênção esse período na vida dos irmãos. Quem já participou, né, de alguma edição do Simpósio de Doutrinas Bíblicas pode testemunhar a bênção que é, com certeza está ansioso para participar desta edição também. Quem não teve a oportunidade de participar, vai ter agora, né, essa oportunidade, 22 a 25 de fevereiro, participar aí na sua área, no seu setor, procure saber onde é que vai acontecer o simpósio e participar. Esta edição com um tema bastante interessante, pastor. Glória a Deus. Essa lição, ela realmente está muito interessante, até porque a gente percebe que é uma orientação de Deus, né, para o nosso pastor presidente, em ter escolhido esse tema, que verdadeiramente se torna um marco, não é? O tema desse nosso simpósio é Marcas de um Cristão. Inclusive, estamos aqui com uma revista muito bonita aí, para os irmãos observarem, né? Marcas de um Cristão é o tema, e ele está muito sugestivo, e eu creio que os irmãos serão muito enriquecidos e abençoados por os assuntos que vão ser ministrados nessas aulas, nesse período, irmão. Pastor, o senhor deixou todo mundo curioso agora sobre o assunto, né, sobre esse tema. O que é que o senhor poderia falar para o nosso telespectador sobre um pouquinho, né, um resumo aí do que é que a gente vai aprender durante esses estudos? Na verdade, os irmãos vão ter aí a oportunidade de estudarem a palavra de Deus e os temas estão muito sugestivos. Por exemplo, nós vamos estar estudando sobre marcas de um cristão, né? Quais são as marcas que ficam na vida de um cristão. E aqui nós temos sete estudos, né? Claro, existem muitos marcos na vida do cristão, mas por conta da exiguidade do tempo, né? Nós não temos assim muito tempo, mas são 7 estudos que verdadeiramente vão marcar a vida de todos aqueles que estiverem presentes participando desse estudo. Por exemplo, na primeira lição, nós estaremos estudando sobre vivendo em oração. Esta lição, Vivendo em Oração, ela está muito rica, porque ela traz conteúdos interessantes para a nossa vida espiritual. Por exemplo, nós vamos estar, essa lição, Marcas de um Cristão, nós vamos estar estudando 3 tópicos e os subtópicos estão tão enriquecidos que eu creio que o próprio palestrante ele vai ter dificuldade de terminar todo o assunto, porque realmente é muito gostoso o assunto. Por exemplo, nós vamos ver sobre o exemplo de oração na igreja primitiva. Nós vamos estar dando uma estudada rápida, assim, tendo uma visão panorâmica,
como funcionava a oração na igreja primitiva. No segundo tópico, o valor da oração congregacional, que é muito importante, não é? E também no terceiro tópico, o poder da oração devocional. Então, é importante nós orarmos sozinhos, buscando a presença de Deus, mas o valor de estar juntos, buscando a presença de Deus juntos, né? Até porque o apóstolo São Paulo disse, enchei-vos do Espírito, né? Falando entre vós, com salmo, cântico espiritual. Então, é importante que a igreja esteja reunida. Então, esses assuntos, eles estão riquíssimos, esse assunto da oração. Se o senhor quiser, eu dou uma geral agora em todos os temas, tópicos, né? Porque a gente, conversando com alguns irmãos que vão estar escalados, eles estão, assim, ansiosos, desejosos para falar sobre esse assunto tão rico, né? Na segunda lição, nós vamos estar estudando sobre perseverando na palavra. Então, veja que na primeira está vivendo na oração, e segundo, perseverando na palavra. E é também um dos marcos da igreja primitiva, que a igreja primitiva é um modelo para nós nos dias atuais, né? Então, na segunda lição, perseverando, nós vamos perseverando na doutrina dos apóstolos, no primeiro tópico. No segundo tópico, a ação da palavra na igreja, o poder da palavra na igreja. E a terceira, o poder da palavra na vida particular do cristão. Então, veja que está marcas do cristão, que marca não somente a sua vida pessoal, mas também a vida congregacional, né? A vida coletiva, a igreja no seu todo, na comunidade. Então, elas vão ser marcadas pela palavra de Deus. No terceiro tópico dessa lição, nós vamos estar estudando sobre testemunhas de Cristo. Então, no primeiro tópico, testemunhas de Cristo é alguém que o conhece. Então, vamos estar estudando aqui sobre a necessidade de conhecer a Cristo, né? No segundo tópico, uma testemunha de Cristo é um mártir. Então, o que é uma testemunha? É um mártir. Então, nós vamos ver aqui na lição, vamos estar estudando exemplos da igreja primitiva, muitos cristãos que foram mártires, né? E também, não somente no período da igreja primitiva, mas a história da igreja está marcada com a vida de muitos outros, muitos apóstolos, muitos crentes, muitos obreiros, muitos servos de Deus, que marcaram a trajetória da igreja, não é? A sua fé com o seu sangue. E no terceiro tópico, uma testemunha de Jesus é alguém com poder. Então veja que essa lição aqui vai ser uma lição tremenda, né? Então vai ser algo que vai impactar. Poderoso, né, é um tema poderoso, né? Porque vai impactar. Eu creio que essa lição Jesus vai batizar muitos crentes com o Espírito Santo, trazer renovação espiritual profunda. A quarta lição, nós vamos estar estudando sobre o culto congregacional. Isso aqui é muito importante porque nós vamos ter uma visão do que é o culto a Deus, né? O verdadeiro culto, o sentido do culto. Então, no primeiro tópico, o culto é um momento de adoração. No segundo, nós vamos estar estudando sobre elementos do culto congregacional. Quais são os elementos que compõem um culto congregacional? E na terceira, as bênçãos do culto congregacional. Então, qual é a bênção de poder participar do culto na igreja? Qual é a bênção de estarmos juntos, reunidos, adorando a Deus? Então, nós vamos estar estudando esse tema tão importante. Na quinta lição, nós vamos estar estudando algo que todo mundo gosta, é o louvor do cristão, né? A importância da música também. A importância da música, do louvor a Deus, da adoração. Então, nós vamos estar estudando sobre este quinto tópico e os três tópicos desta lição falam sobre o louvor no cotidiano do cristão. Então, vemos que a marca do cristão é vivendo na oração, perseverando na palavra, né? O cotidiano do cristão, o culto congregacional. Então, são marcas que não é algo que aconteceu, não é algo que acontece, que está sempre acontecendo na vida do cristão. Então, no segundo tópico dessa lição, nós vamos estar estudando sobre o louvor em momentos específicos. E no terceiro, o louvor congregacional. Como é bonito a igreja quando está reunida para louvar a Deus naquele momento. Sempre muito bonito. É algo que realmente é impactante. A igreja reunida cantando, né? Cantando, adorando a Deus. Eu creio que essa lição aqui, os pregadores já estão ansiosos, né? Eu, particularmente, já estou, assim, com a boca cheia d'água para falar destas verdades. E eu creio que muitos que estão nos ouvindo também, pregadores, já estão, assim, anelando por estar participando deste momento. Está contando os dias aí. Estamos contando os dias. E na sexta lição, nós vamos estar estudando sobre o cotidiano do cristão. Primeiro tópico, a devoção do cristão, do crente. A devoção do crente. O segundo tópico, vivendo com o Espírito Santo. Pense na lição.
vivendo com o Espírito Santo. E a terceira, as batalhas diárias do cristão. Então veja que a lição ela realmente está muito impactante. E a sétima e última lição, a conduta do cristão. Então nós vamos estar estudando o primeiro tópico sobre o padrão ético dos discípulos, foi ensinado pelo próprio Cristo. O segundo, a conduta cristã aprovada. E o terceiro, a honra de ser cristão. Que bênção, que bênção, né? E o mais importante, pastor, infelizmente o nosso tempo já está acabando, né? A gente tem que encerrar, mas depois, com certeza, depois de ouvir sobre tudo isso que a gente vai estudar, a gente percebe que é um tema totalmente atual e importante para a igreja de hoje. Né? Com certeza. É um tema muito atual, muito importante para a igreja de hoje. E eu quero aproveitar o momento para dizer a você que não falte, né? Por final, nós temos aqui sobre Sou Cristão. Esse poema aqui, ele está lindo, entendeu? Então, que Deus abençoe. Realmente, nós temos pouco tempo para falar muita coisa, né? Mas está uma bênção. Se você puder, não perca esta oportunidade. Pastor, a gente agradece sua participação mais uma vez aqui na AD News TV. Foi muito bom receber o senhor aqui, dessa vez para conversar sobre o simpósio de doutrinas bíblicas. Como a gente disse, 22 a 25 de fevereiro, toda expectativa aí para que a igreja, né, estará reunida participando desse evento. Procure então saber aí na sua área, no seu setor, como é que vai funcionar, onde vai funcionar e esteja participando. E para você continuar informado sobre o simpósio de doutrinas bíblicas, é só continuar nos acompanhando durante todo esse mês de fevereiro. A partir do próximo programa, nós vamos exibir uma série especial sobre as lições que serão estudadas nesse período. Muito importante, você já viu aqui o resumo com o pastor Jefferson, então não perca. Bom, agora o programa já está seguindo para o fim. Mas antes, preciso te convidar a acompanhar a gente através das redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. É só procurar por AD News Oficial. Aproveite e nos mande sugestões sobre o nosso programa através dos comentários. Não esqueça que os eventos realizados em sua área ou setor também podem ser notícia aqui no AD News TV. É só você conversar com o seu coordenador, o seu pastor setorial e nos mandar um e-mail para cartas@adnews.jo.br com as fotos e as informações do evento. Você pode falar com a gente também através do WhatsApp, pelo número 994688983. E se quiser rever esta ou qualquer outra edição do AD News TV, basta acessar a página Rede Brasil Oficial no YouTube. Lá você acompanha na íntegra todas as edições do programa. Aproveite para se inscrever no canal e compartilhar os vídeos com seus amigos. O AD News TV está chegando ao fim. Seguimos juntos neste ano. Eu te espero na próxima edição com mais notícias da IDPE. Obrigado por nos acompanhar até aqui.